Um marido rico flerta com a amante, mas quando a sua esposa grávida sai silenciosamente, ele entra em pânico. O bastão de plástico tremia nas mãos de Maria Elizabeth Mitchell enquanto duas linhas cor-de-rosa a encaravam, ousadas e inegáveis. Ela piscou com força, os olhos verdes lacrimejando por causa da luz fluorescente da casa de banho, esperando que as linhas se desfocassem como uma miragem cruel, mas elas permaneciam teimosas como seu coração acelerado. "Oh Deus!" sussurrou ela, a voz mal audível por cima do zumbido do ventilador de extração. O teste de gravidez escorregou-lhe dos dedos, batendo no chão de azulejo branco do seu condomínio no centro de Seattle. Maria fitou seu reflexo no espelho. 32 anos, pele pálida corada de choque, cabelo castanho apanhado no seu característico coque prático que nunca parecia ficar perfeitamente no lugar. O blazer pendurado amarrotado no cabide da porta. Prova de mais um dia exaustivo no ateliê de arquitetura onde passava mais tempo a gerir ansiedade do que a desenhar edifícios. Pressionou a palma da mão contra o estômago liso, tentando imaginar a vida minúscula crescer no seu interior. Um bebê. O bebê deles. O pensamento deveria enchê-la de alegria, mas, em vez disso, um nó familiar de receio torceu-se-lhe no peito. Quando foi a última vez que ela e Silas tiveram uma conversa verdadeira? Não as trocas rotineiras de como foi o teu dia, enquanto ele deslizava o dedo pelo telemóvel, mas palavras que realmente importassem. Ela não conseguia lembrar-se. A porta da casa de banho estremeceu com uma pancada. "Miri, estás bem aí dentro?" A voz de Silas trazia aquele tom familiar de impaciência, o mesmo que usava em chamadas de conferência que se arrastavam demasiado. Ela apanhou rapidamente o teste de gravidez, embrulhou em papel e enfiou no bolso do blazer. Só um minuto, as mãos tremiam-lhe enquanto salpicava água fria no rosto, vendo as gotas prenderem-se às pestanas no espelho. Ela parecia exatamente aquilo que era, uma mulher a afogar-se na própria vida, a lutar para manter a cabeça fora de água enquanto todos à sua volta assumiam que ela tinha tudo sob controle. O apartamento parecia sufocante quando saiu da casa de banho. Silas estava na cozinha moderna, a sua estatura de 1,83 metros imponente mesmo em roupa casual, os polegares a voar pelo ecrã do telemóvel. O cabelo escuro estava perfeitamente penteado, apesar de serem quase 21 horas, e o Apple Watch brilhava sob as luzes suspensas. Mesmo em casa, parecia um anúncio de revista para executivos de sucesso. "Finalmente", murmurou ele sem levantar os olhos, "tenho estado à espera para te contar sobre o negócio com a Morrison. Mais 3 empresas estão interessadas, e se fecharmos até sexta." "Silas." A voz dela saiu mais fraca do que pretendia. "Estamos a falar de uma promoção que pode mudar tudo. O Johnson praticamente garantiu-me o cargo de vice-presidente se..." "Silas, por favor." Ele finalmente levantou os olhos. Os olhos azuis refletiam um leve aborrecimento. "O que se passa? Estás pálida." As palavras pesavam-lhe na língua. "Estou grávida. Vamos ter um bebê. Tudo está prestes a mudar." Mas, ao olhar para ele, realmente olhar, viu um estranho. Quando é que o homem com quem casara se tornará naquela figura polida e distante, que media o sucesso em opções de ações e escritórios de canto? "Preciso de falar contigo sobre algo importante." O telemóvel de Silas vibrou. Os olhos desviaram-se de imediato para o ecrã e Maria viu a expressão dele mudar para aquele olhar de entusiasmo contido que ele reservava para notificações de trabalho. "Pode esperar." A Kelly acabou de enviar os números preliminares para o próximo trimestre. A Kelly. O nome escapou antes que ela pudesse contê-lo. A nova estagiária. Rapariga brilhante, percebe mesmo a visão global. Os dedos dele já estavam de novo em movimento no ecrã. "Ias gostar dela. Tem uma energia incrível, sabes? Está sempre 3 passos à frente." Algo frio instalou-se no estômago da Mia. Já ouvirá aquele nome antes, sussurrado em chamadas telefônicas que Silas atendia noutra divisão, mencionado casualmente em conversas que paravam quando ela entrava. "Há quanto tempo trabalhas com ela?" "Há umas semanas." "Por quê?" Mas ele já estava a escrever outra vez, completamente absorvido no que quer que a Kelly tivesse enviado. Mia ficou ali parada, o teste de gravidez a arder como um segredo no bolso, a ver o marido apaixonar-se pelo entusiasmo de outra pessoa. O bebê a crescer dentro dela merecia melhor do que aquilo. Ela merecia melhor do que aquilo. "Deixa", sussurrou.
Silas resmungou em reconhecimento, já a mover-se em direção ao escritório. Tenho de responder a isto. Os investidores estão à espera. A porta fechou-se atrás dele, deixando a Mera sozinha na cozinha reluzente, que mais parecia um showroom do que uma casa. Ela tirou o telemóvel e abriu o quadro do Trello, organização da vida com listas codificadas por cores para tudo, desde compras até técnicas de gestão da ansiedade. Os dedos pairavam sobre o ecrã, prontos para criar mais uma lista de tarefas, mais um sistema para controlar o incontrolável. Em vez disso, ela abriu a aplicação de notas e escreveu o bebê previsto para fevereiro. Abaixo disso, após uma longa pausa, dizer ao Silas quando ele não estiver ocupado. Ela fitou as palavras, sabendo que esse quando ele não estiver ocupado podia nunca chegar. Do lado de fora das janelas do chão ao teto, o horizonte de Seattle cintilava com promessas e possibilidades. Mas dentro do condomínio perfeito, com mobília de designer e arte cuidadosamente selecionada, Mera nunca se sentirá tão sozinha. O teste de gravidez parecia pulsar contra a perna, através do tecido do bolso, um pequeno presságio de mudança em plástico. Se essa mudança salvaria ou destruiria o seu casamento, ainda estava por ver. Tinham passado 3 dias desde o teste de gravidez e Mia ainda não encontrara o momento certo para contar a Silas. Todas as manhãs, praticava as palavras em frente ao espelho da casa de banho enquanto organizava as canetas coloridas por gradiente, um hábito nervoso que se intensificara desde que descobrira o bebê. Silas, precisamos de conversar. Estou grávida. Vamos ter um bebê. Mas todas as noites, ele chegava cada vez mais tarde, os dedos já a dançar pelo ecrã do telemóvel antes mesmo de tirar o casaco. Desculpa, amor, murmurava ele, sem se dar ao trabalho de olhar para cima. Grande apresentação amanhã. A Kelly tem sido incrível com a pesquisa. Kelly. Sempre a Kelly. Miri dava por si a abrir o Instagram com mais frequência, o polegar a percorrer posts compulsivamente até encontrar a conta que lhe fazia o estômago apertar. 9 reis. A imagem de perfil mostrava uma jovem deslumbrante, com cabelo preto esvoaçante e olhos castanhos confiantes, os lábios curvados num sorriso que prometia sarilhos. A viver a melhor vida. Vida de chefe. Nunca te contentes. A publicação mais recente era uma selfie ao espelho tirada numa casa de banho de restaurante caro. Lennox usava um vestido preto justo que Maria nunca conseguiria usar, as curvas acentuadas por poses estratégicas claramente ensaiadas. A legenda dizia: quando teu mentor te leva para celebrar o fecho do negócio com a Morrison. Tão grata por líderes incríveis que acreditam em elevar os outros. Os olhos verdes de Miri fixaram a hora da publicação, 20h47 de ontem à noite. A mesma noite em que Silas lhe enviará mensagem a dizer que estava preso em chamadas consecutivas com clientes. A mão moveu-se instintivamente para o estômago, onde os enjoos matinais já se faziam sentir com ondas de náusea que surgiam em momentos imprevisíveis. Andava com bolachas no bolso do blazer, a comê-las às escondidas durante reuniões sempre que o enjoo ameaçava dominá-la. Senhora Mitchell, a voz da assistente interrompeu-lhe a espiral. Os clientes da Westfield estão aqui para consulta das 14 horas. Miri fechou rapidamente o Instagram, as bochechas a arder de vergonha por ter sido apanhada a espiar a estagiária do marido. Alisou o cabelo, certificando-se de que cada madeixa estava presa no coque, e agarrou no iPad, onde guardava todos os esboços de arquitetura organizados em pastas digitais. A reunião arrastou-se, mas Mera deu por si a rabiscar distraidamente nas margens das notas. Casas pequenas com vedações de madeira, desenhos de berçários, salas familiares cheias de brinquedos. Quando o Sr. Westfield perguntou sobre flexibilidade no calendário, ela esteve quase a dizer que precisaria de licença de maternidade dentro de 8 meses. Depois de os clientes saírem, Mera ficou sozinha no escritório, a olhar para os esboços. Não eram os designs modernos e elegantes pelos quais o seu ateliê era conhecido. Eram casas acolhedoras, espaços vividos onde famílias cresciam, amavam e construíam memórias juntas. O telemóvel vibrou. Uma mensagem de Silas. A trabalhar até tarde outra vez. Não me esperes. Abaixo disso, uma segunda mensagem. A Kelly está mesmo a esforçar-se para aperfeiçoar a proposta da Henderson. Dedicação como a dela é rara. O polegar de Maria pairou sobre o teclado. Começou a digitar várias respostas. Estou grávida. Precisamos de conversar. Lembras-te que tens uma esposa?
Em vez disso, escreveu: ok. A massa no frigorífico às 23 horas, Mia estava deitada na cama king size, a ouvir os sons da cidade a entrarem pelas janelas. O lado de Silas permanecia frio e vazio. Adormeceu a segurar o telemóvel, na esperança de outra mensagem, algum sinal de que ele se lembrava que ela existia. A porta da frente abriu-se às 0h43. Ela fingiu estar a dormir enquanto Silas se movia silenciosamente pelo apartamento, o ecrã do telemóvel a projetar luz azul nas paredes do corredor. Mesmo agora, mesmo quase a 1h da manhã, ele ainda estava a deslizar o dedo no telemóvel. Mireia, sussurrou ele. Estás acordada? Por um momento, a esperança palpitou-lhe no peito. Talvez agora. Talvez ele se sentasse à beira da cama, pousasse o telemóvel e a visse realmente. Mas, como ela não respondeu de imediato, ouviu-o suspirar suavemente e retirar-se para a casa de banho de hóspedes. O duche correu durante 20 minutos, mais tempo do que o seu ritual eficiente habitual. Quando finalmente se enfiou na cama, cheirava a sabonete caro e a outra coisa, algo floral e jovem. Perfume que não era o dela. Os olhos de Miri abriram-se no escuro, o coração a martelar contra as costelas. Ficou perfeitamente imóvel, a contar as respirações dele até estas se tornarem profundas e regulares, enquanto perguntas lhe queimavam a mente como ácido. Há quanto tempo? Até onde foi? Como é que pude ser tão cega? Às 3 horas, saiu da cama às escondidas e foi até a casa de banho, onde esvaziou silenciosamente o estômago do pequeno jantar que conseguirá manter. Enjoos matinais, chamavam-lhe os livros de gravidez, embora parecessem atacar a qualquer hora. Enquanto enxaguava a boca, Mera viu seu reflexo, pálida, exausta, o cabelo a escapar-se do coque ponto em fios desarrumados. Ela parecia exatamente aquilo que era. Uma mulher cujo mundo estava a desmoronar enquanto tentava desesperadamente manter os pedaços juntos. De volta à cama, tirou o telemóvel e abriu a aplicação de notas, acrescentando a lista que começara 3 dias, bebê previsto para fevereiro. Dizer ao Silas quando ele não estiver ocupado. Pesquisar pediatras. Comprar vitaminas pré-natais. Descobrir quem é realmente a Lennox Reis. O último item fez-lhe o estômago dar uma volta, e não era por causa das hormonas da gravidez. Mas, quando Silas se mexeu ao lado dela, murmurando um nome no sono que definitivamente não era o dela, Mera soube que já não podia ignorar a verdade. Algo estava muito, muito errado com seu casamento, e ela ia descobrir exatamente o que. A verdade tem uma forma de se revelar quando estamos menos preparados para lidar com ela. Miri descobriu isso numa manhã de quinta-feira, enquanto Silas tomava banho, o telemóvel dele abandonado descuidadamente na mesa de cabeceira. Algo que nunca acontecia. Normalmente, estava colado à palma da mão. Mas hoje, ele tinha se apressado a resmungar sobre uma reunião cedo com a equipa. O dispositivo vibrou com uma mensagem recebida e o aviso de pré-visualização acendeu o ecrã bloqueado. Lennox. Ontem à noite foi incrível. Não consigo parar de pensar em... As palavras cortavam-se ali, mas o mundo de Mera inclinou-se. As mãos moveram-se sem pensamento consciente, a memória muscular a fornecer o código do Silus, o aniversário de casamento deles. Uma data que, aparentemente, significava mais para ela do que para ele. A conversa completa abriu-se como uma ferida. Lennox. Ontem à noite foi incrível. Não consigo parar de pensar no que disseste sobre a deixares. Quando é que vamos parar de fingir que isto é só trabalho? Silus. Em breve. Ela tem estado tão pegajosa ultimamente, sempre a querer conversar. Tu és como uma lufada de ar fresco. Lennox. Eu sei exatamente como te fazer esquecer tudo sobre casa. Aquele vestidinho preto resultou, não foi? Silus. Não tens ideia do que me fazes. Aos 20, tens mais paixão do que ela teve em anos. A visão de Mia turvou-se enquanto continuava a fazer scroll, encontrando semanas de mensagens que pintavam um retrato que ela fora demasiado confiante para ver. Mensagens nocturnas que não tinham nada a ver com trabalho, fotografias que nada tinham a ver com relatórios trimestrais, planos que não incluíam qualquer menção à esposa que o esperava em casa. A sua mensagem favorita, se é que se podia chamar favorita aquilo que lhe despedaçou o coração, era de 3 noites atrás. Silus.
Disse-lhe que estava a trabalhar até tarde outra vez. Ela acreditou mesmo. Às vezes acho que ela é completamente ingênua. Lennox. Coitadinha. Mas é isso que acontece quando te deixas ir via as tuas fotos de casamento na secretária. Ela costumava ser bonita. O que lhe aconteceu? Silas. Filhos. Carreiras. A vida. Está sempre cansada, sempre ansiosa com alguma coisa. Tu fazes-me sentir jovem outra vez. O puxador da porta da casa de banho rodou, e o treino de Mera como arquiteta, alguém que resolvia problemas sob pressão, entrou em ação. Colocou o telemóvel exatamente onde o encontrara, posicionou-se da mesma forma e conseguiu parecer que estava a dormir quando Silas surgiu envolto em vapor. Bom dia, amor, disse ele, agarrando no telemóvel sem olhar na direção dela. O polegar moveu-se de imediato pelo ecrã, e ela viu o rosto dele iluminar-se com a resposta que Lennox tinha enviado. Bom dia, sussurrou Mera, a voz quase sem força. Ele já se dirigia ao closet, a escolher um dos seus fatos justos, o cinzento escuro, o que fazia os olhos parecerem ainda mais azuis. Vou chegar tarde hoje. Grande apresentação para a conta da Henderson. A Kelly tem trabalhado imenso neste projeto. Kelly, mesmo agora, dizer o nome dela trouxe-lhe aquele sorriso. O sorriso que Miri já não via dirigido a si há meses. Claro que sim, conseguiu dizer Mera. Se Silas ouviu a quebra na voz dela, não demonstrou. Estava demasiado ocupado a verificar o reflexo, a ajustar a gravata com o mesmo cuidado meticuloso que em tempos reservava para os jantares românticos. Depois de sair com um beijo distraído que mal lhe tocou a face, Miri ficou sentada na cama e finalmente deixou-se desabar. Os soluços vieram de um lugar profundo e primitivo, o som de sonhos a morrerem em tempo real. Estava grávida de 8 semanas do filho de um homem que achava que ela era ingênua e pegajosa, que a comparava desfavoravelmente a uma rapariga de 20 anos que usava vestidos pretos curtos e enviava emojis de fogo, que se ria da confiança dela com a mulher que estava ativamente a destruir o seu casamento. O enjoo matinal atacou com força vingativa, levando-a a correr para a casa de banho, onde vomitou até o estômago estar vazio e a garganta em carne viva. Quando finalmente ergueu o olhar, o reflexo mostrava uma mulher que mal reconhecia. Olhos encovados, pele pálida, derrotada. Mas, enquanto se fitava ao espelho, algo mudou. A devastação ainda estava lá, provavelmente estaria sempre, mas por baixo dela, algo mais duro começava a cristalizar. Raiva. Raiva pura, limpa, que queimava a névoa da confusão e da dúvida. Silas achava que ela era ingênua. Estava prestes a descobrir o quanto estava enganado. Mia voltou para o quarto e abriu o portátil, os dedos a moverem-se com precisão mecânica pelo teclado. Uma pesquisa rápida revelou que Lennox Reis se tinha licenciado pela UW há apenas 3 meses, com um diploma em gestão. O LinkedIn mostrava o estágio na empresa de Silas como a sua primeira e única experiência profissional. 20 anos. Mal tinha saído da faculdade e já era confiante o suficiente para destruir um casamento de 7 anos por desporto. O telemóvel de Maria vibrou com uma mensagem da sua meia-irmã, Tatum, em Portland. Como estás, mana? Sinto que não falamos há séculos. Pela primeira vez em semanas, Mia sorriu, não aquele sorriso forçado de está tudo bem que usava como armadura, mas algo real e decisivo. Ela respondeu, preciso de te perguntar uma coisa. Achas que seria possível ir visitar-te por uns tempos? Preciso de espaço para pensar. A resposta de Tatum veio de imediato. Claro. O que se passa? Ma fitou a pergunta, o polegar a pairar sobre o teclado. Como se resumem os escombros da própria vida numa mensagem de texto? Explico quando chegar aí. Próxima semana é muito cedo? Nunca é cedo demais para a família. Conduz com cuidado. Miri fechou o telemóvel, a decisão a cristalizar com uma clareza surpreendente. Ela não iria confrontar Silas. Não lhe daria a oportunidade de mentir, de minimizar, de a fazer sentir louca por acreditar no que os próprios olhos tinham visto. Em vez disso, ela ia desaparecer. Deixá-lo explicar a sua ausência à preciosa Lennox. Deixá-lo descobrir como gerir a vida sem a esposa ingênua que estava a segurar tudo enquanto ele brincava casinha com uma estagiária jovem o suficiente para ser sua filha. Pela primeira vez em meses, Mera sentiu algo parecido com paz a instalar-se sobre ela.
Tinha 8 meses para descobrir como criar uma criança sozinha, e ia usar cada dia desse tempo para se tornar na mulher que sempre devia ter sido. A mulher que não esperava que os homens se lembrassem que ela existia. A arte de desaparecer, Mera descobriu, exigia mais planeamento do que desenhar um arranha-céus. Nos 5 dias seguintes, moveu-se pela vida como um fantasma, preparando-se para a partida. Todas as manhãs, beijava Silas de despedida enquanto ele saía apressado para as reuniões com a Lennox. Depois desmontava metodicamente a vida que tinham construído juntos. Começou pelas coisas práticas. Uma chamada para o banco para abrir uma conta pessoal a qual Silas não teria acesso. Outra chamada para redirecionar o seu depósito direto da conta conjunta para a nova. As mãos tremiam enquanto assinava os papéis. Mas a voz manteve-se firme. Só uma reorganização financeira, disse a bancária. Uma mulher de meia idade com olhos bondosos, que parecia entender sem que fosse preciso dizer. A seguir, vieram os clientes. Mia redigiu e-mails cuidadosos a explicar que ia tirar uma licença prolongada por motivos pessoais, encaminhando os projetos em curso para colegas de confiança. O projeto Morrison, aquele que Silas e Lennox supostamente tinham fechado juntos, continuaria sem o seu contributo. A ironia não lhe passava despercebida. A parte mais difícil foi decidir o que levar. 7 anos de casamento comprimidos em 2 malas de viagem e uma mochila. Dobrou a roupa de forma metódica, organizando por cor e estação. Um hábito nervoso que lhe trouxe um conforto inesperado. Os blazers profissionais. Os cardigans confortáveis. A roupa de grávida que tinha encomendado online em segredo, ainda com as etiquetas. O iPad foi para a mala do portátil, juntamente com os carregadores e a caneta que usava para os esboços de arquitetura. Os livros de gravidez escondidos debaixo do lado dela da cama. As vitaminas pré-natais que começara a tomar às escondidas. O álbum de casamento ficou para trás. Também ficaram as fotos emolduradas da lua de mel em Napa, dos jantares de aniversário, da vida cuidadosamente curada que parecia perfeita por fora mas estava podre por dentro. Na terça-feira à noite, enquanto Silas tomava banho após mais um serão no escritório, Miri sentou-se no balcão da cozinha a compor a carta que deixaria para trás. Escreveu 17 versões diferentes antes de se decidir por algo simples. Silas. Sei da Lennox. Sei de tudo. Preciso de tempo para pensar no nosso futuro e não consigo fazê-lo aqui. Não me procures. Quando estiver pronta para falar, eu entro em contato. Mera. Selou a carta no envelope e colocou-a na mesa de cabeceira dele, onde ele a encontraria depois de ela já ter partido. A manhã de quarta chegou cinzenta e chuvosa, o clima típico de Seattle que combinava perfeitamente com seu estado de espírito. Silas saiu à hora habitual, o telemóvel já colado ao ouvido enquanto falava sobre projeções trimestrais com alguém que, pelo menos ainda, não era Lennox. O dia ainda era jovem. Mera esperou 30 minutos após a partida dele e chamou um Uber. Enquanto o motorista carregava as malas para a bagageira, ela deu uma última olhada ao prédio deles. 43 andares de vidro e aço, com apartamento no 38º. Tinha adorado as vistas quando se mudaram. A forma como a cidade se estendia lá embaixo como uma promessa de possibilidades infinitas. Agora, só parecia fria. A viagem até Portland durou 4 horas, com uma paragem para abastecer e comprar bolachas para acalmar o estômago. Miri passou a maior parte do trajeto a olhar pela janela do passageiro, a ver a paisagem mudar de aglomerado urbano para colinas ondulantes, até aos bairros familiares do mundo da sua meia-irmã. Tatum vivia numa modesta casa com 2 quartos no bairro de Selwood, com um pequeno jardim à frente e um quintal que mostrava sinais de atenção cuidada. A casa era pintada de amarelo alegre, com acabamento branco, o tipo de lugar que se vê em filmes de família sobre segundas oportunidades. Jesus, Mira, disse Tatum ao abrir a porta da frente antes mesmo de o Uber ter arrancado, estás com um aspecto horrível. Era exatamente o que Ma precisava de ouvir, honesto, direto, sem os rodeios cuidadosos que todos os outros pareciam achar necessários. Tatum sempre fora direta, um traço que irritava Mea na juventude, mas que agora parecia uma tábua de salvação. Sinto-me horrível, admitiu Mia, aceitando o abraço apertado da irmã. Tatum era tudo que Mia não era, curvilínea onde Mia era angulosa, morena onde Mia era pálida, casual sem esforço numas calças de ganga e camisa de flanela que, de alguma forma,
pareciam intencionalmente estilosas. Aos 38 anos, irradiava a confiança de uma mulher que sobreviveu aos próprios desastres e saiu mais forte. Anda lá, disse Tatum, pegando numa das malas. Primeiro café, depois desabafas o drama. A casa cheirava a velas de baunilha e aos restos do pequeno almoço, torradas e manteiga verdadeira, não aquele creme orgânico que Silas preferia. A cozinha de Tatum era pequena, mas acolhedora, com louça desirmanada e uma cafeteira que já tinha visto melhores décadas. Aviso já, disse Tatum, enchendo canecas que não combinavam. Tenho exatamente zero paciência para homens que não sabem valorizar o que têm. Portanto, se estás aqui para tentar reconquistar alguém que não te merece, vamos ter problemas. Ma envolveu as mãos na caneca quente, inalando o aroma forte que, há uma semana, a teria enjoado, mas agora parecia acalmar-lhe o estômago. Não vim para reconquistar ninguém. Ainda bem. Agora conta-me o que é que esse teu marido fez para te pôr a fazer as malas e fugir. Então, Mera contou-lhe tudo. A distância emocional que crescia entre eles como um cancro. As noites longas e as desculpas fracas. A conta de Instagram e as mensagens devastadoras. A gravidez que descobriu sozinha, e que agora enfrentava da mesma forma. Tatum ouviu sem interromper, a expressão a escurecer a cada revelação. Quando Miraa terminou, a irmã ficou em silêncio durante um longo momento. 20 anos, disse Tatum finalmente. Jesus! Os homens são mesmo idiotas, não são? A pior parte é o quão estúpida me sinto, confessou Mer. Os sinais estavam todos lá. Eu é que escolhi não os ver. Querida, isso não é estupidez, é ser humano. Quando amas alguém, queres acreditar no melhor dessa pessoa. A voz de Tatum suavizou. Mas agora sabes a verdade. A questão é, o que vais fazer com ela? Antes que Mireia pudesse responder, o telemóvel vibrou com uma chamada recebida. O nome de Silas apareceu no ecrã, seguido imediatamente por uma notificação de mensagem. Depois outra chamada. Outra mensagem. Ele encontrou a tua carta, observou Tatum. Maria fitou o telemóvel a iluminar-se com tentativas cada vez mais frenéticas de contato. Conseguia imaginar Silas no quarto, com a carta nas mãos a tremer, provavelmente ligar-lhe do mesmo sítio onde tinha enviado mensagens a Lennox a falar em deixá-la. A ironia era quase bela. Deixa tocar, aconselhou Tatum. Acredita em mim, o pânico fica bem em maridos infiéis. E Mera assim fez. Ficou sentada na cozinha da irmã, a beber um café que sabia segurança e a observar o telemóvel a explodir com provas do desespero crescente de Silas. Enquanto algures em Seattle um homem aprendia finalmente o que era sentir-se ignorado, Silas James Evans tinha construído a sua carreira a controlar variáveis, a gerir resultados e a nunca ser apanhado desprevenido. De pé, no quarto vazio às 19h47, a segurar a carta da Maria com as mãos a tremer, percebeu que todas as suas estratégias corporativas eram inúteis quando a tua mulher desaparece no ar. Sei da Lennox. Sei de tudo. As palavras atingiram-no como um golpe físico. As pernas cederam-lhe e afundou-se na cama que tinham partilhado durante 7 anos. A carta a cair no chão enquanto os dedos lhe ficavam dormentes. Há quanto tempo é que ela sabia? A mente dele recuou pelas últimas semanas, à procura de sinais que tivesse ignorado. Será que Miri parecia diferente? Distante. Tentou recordar as últimas conversas, mas não encontrou nada. Quando foi a última vez que olhou verdadeiramente para ela? Em vez de estar com os olhos colados ao telemóvel. O Apple Watch no pulso vibrou com uma mensagem da Lennox. Mal posso esperar pelo jantar de amanhã à noite. Dizem que aquele restaurante novo no centro é incrível. Silas fitou a mensagem, o estômago a revirar. Há menos de 1 hora. Estava entusiasmado com os planos deles. Agora, só a ideia do sorriso entusiasmado da Lennox fazia-o sentir-se doente. Ligou para o número da Miri com os dedos a tremer. Foi direto para o voicemail. Miri, por favor. Precisamos de falar sobre isto. Só me liga, está bem? Seja lá o que penses que sabes. Conseguimos ultrapassar isto. Eu amo-te. As palavras pareciam ocas, mesmo enquanto as dizia. Quando foi a última vez que lhe dissera que a amava e o sentia? Quando foi a última vez que o disse sem estar distraído,
sem o telefone na outra mão, sem a cabeça já no próximo meeting, no próximo projeto, na próxima mensagem da Lennox. Tentou ligar de novo. E de novo. Cada vez, o voicemail atendia após um toque, o sinal universal de chamadas rejeitadas. O pânico apertou-lhe o peito enquanto começava a vasculhar o apartamento sistematicamente. O lado dela do roupeiro estava meio vazio, com lacunas óbvias onde costumavam estar as roupas favoritas dela. A bancada da casa de banho, que normalmente estava cheia dos produtos de pele dela e das vitaminas que começara a tomar recentemente, estava agora vazia, exceto pelas coisas dele. Na cozinha, abriu a gaveta das tralhas onde guardavam documentos importantes. O passaporte dela tinha desaparecido. Também a certidão de nascimento e o cartão de segurança social. Isto não era uma saída impulsiva. Era um desaparecimento planeado. As mãos de Silas tremiam enquanto deslizava pelo telefone à procura de alguém que soubesse para onde ela tinha ido. Apercebeu-se, com um horror crescente, que não se lembrava da última vez que Maria mencionara amigos ou família. Quando é que deixará de ouvir falar do dia dela? Quando é que a vida dela se tornará ruído de fundo para suas ambições? Encontrou o número de Tatum nos contactos antigos da Maria, a meia-irmã dela em Portland. Só se tinham encontrado 2 vezes, no casamento e no Natal, há 3 anos. Silas lembrava-se dela como sendo direta e pouco impressionada com o sucesso corporativo dele, do tipo que lhe chamava menino elegante e não como elogio. A chamada foi direta para voicemail. Tatum, daqui é o Silas. A Maria e eu tivemos um mal-entendido e acho que ela pode ter ido ter contigo. Por favor, pede-lhe para me ligar. Precisamos de resolver isto. Mal-entendido. Mesmo agora, minimizava o que tinha feito, a usar linguagem corporativa para descrever a destruição do seu casamento. Às 23 horas, depois de mais 6 chamadas sem resposta e mensagens de voz cada vez mais desesperadas, Silas deu por si de pé em frente ao computador do escritório, a olhar para as mensagens de Instagram que tinham começado tudo. A conversa com a Lennox ainda estava aberta no telemóvel. A última mensagem dela, enviada há 20 minutos, mostrava uma foto dela em roupa de ginásio. A ficar forte para o meu homem. Já tenho saudades. Há 3 meses, aquela foto teria feito Silas sorrir. Agora, só lhe dava vontade de atirar o telefone contra a parede. Em que raio é que ele estava a pensar? Lennox era bonita, sim. Jovem, energética, cheia daquele tipo de ambição que o fazia lembrar-se de si mesmo em tempos. Mas ela era o quê? Uma fantasia? Uma distração da realidade do casamento, da responsabilidade, do amor silencioso e constante que Mera lhe oferecerá durante 7 anos. Enquanto ele corria atrás de promoções e opções de ações, o telefone tocou. Uma faísca de esperança no peito, até ver o identificador de chamada. Lennox. Olá, lindo, ronronou a voz dela através do altifalante. Sei que disseste que não devíamos falar esta noite, mas não consegui parar de pensar em ti. Queres vir cá? Fiz aquela massa que tu gostas. Silas fechou os olhos, ao ouvir as palavras dela como se fosse a primeira vez. A doçura calculada, a forma como ela parecia saber sempre o que dizer para o fazer sentir-se desejado, importante, jovem. Será que alguma vez aquilo foi real? Não posso, disse ele em voz baixa. Aconteceu uma coisa. Trabalho. Oh, não me importo de esperar. Posso ajudar-te a relaxar quando acabares. Lennox, preciso de te perguntar uma coisa. A voz estava mais firme do que as mãos. Por que é que estás interessada em mim? Mesmo? Uma pausa. Depois um riso que soou diferente, menos ensaiado, mais calculista. Que pergunta é essa? Eu gosto de ti, Silas. És brilhante e bem-sucedido. E sou casado. Mal, disse ela, com um tom desdenhoso que lhe revirou o estômago. Disseste tu próprio que a tua mulher não te entende, que ela está a impedir-te de atingir o teu potencial. Ele tinha dito aquilo? As palavras soavam cruéis e estranhas, mas a memória estava lá, turva com vinho e com a intoxicação de se sentir desejado por alguém que o fazia sentir importante. Tenho de ir, disse. Silas, o que se passa? Estás estranho. Ele desligou sem responder, e bloqueou o número dela de imediato. Foi um gesto pequeno, provavelmente insignificante,
mas pareceu o primeiro ato honesto que fizera em meses. O apartamento parecia enorme e vazio à volta dele. Cada canto guardava memórias da Maria. A mala dela junto à porta. A caneca de café que se esqueceu de lavar de manhã. Os esboços de arquitetura espalhados sobre a secretária na divisão extra. Entrou nesse quarto agora, vendo claramente pela primeira vez em meses. As paredes estavam cobertas com o trabalho dela. Desenhos belíssimos, intrincados, de casas e edifícios que priorizavam o conforto em vez do brilho, a substância em vez do estilo. Num canto, notou uma pilha de livros que ela andava a ler. O que esperar quando estás à espera? Os primeiros 40 dias, gravidez para totós. Os livros atingiram-no como um murro no estômago. Afundou-se na cadeira da secretária dela, a olhar fixamente para a prova de um segredo que ela carregava sozinha enquanto ele brincava casinha com uma mulher jovem o suficiente para ser sua filha. Mia estava grávida. A sua esposa carregava o filho de ambos, e em vez de apoiar, ele andava a planear deixá-la por uma estagiária que o via como um trampolim para os próprios objetivos. Silas pousou a cabeça nas mãos, e pela primeira vez desde o funeral do pai, há 15 anos, começou a chorar. Soluços feios, profundos, que ecoaram pela casa vazia, de luto não apenas pela perda da mulher, mas pela perda do homem que pensava ser. Lá fora, Seattle cintilava com a sua beleza indiferente de sempre, enquanto dentro do seu condomínio perfeito, um homem compreendia finalmente o que tinha deitado fora. A questão era, será que compreender seria suficiente para recuperar? 3 semanas em Portland ensinaram a Maria que curar não era linear, bonito nem previsível. Algumas manhãs acordava no quarto de hóspedes da Tatum sentindo-se forte e lúcida, pronta para desenhar novos projetos arquitetônicos no iPad enquanto bebia chá de ervas que, finalmente, conseguia manter no estômago. Outros dias, não conseguia sair da cama antes do meio-dia, o corpo abalado por enjoos matinais que pareciam mais luto do que sintomas de gravidez. É normal, garantiu-lhe a Tatum num dos dias mais difíceis, trazendo torradas cortadas em triângulos pequenos. O único alimento que Mira conseguia manter sem vomitar. O teu mundo acabou de explodir. Dá-te permissão para seres um caos durante um tempo. A casa da Tatum tornará-se um refúgio, mobília desirmanada e conversas honestas, diferente da perfeição estéril do apartamento em Seattle. Cada superfície aqui contava uma história. Marcas de chá na mesa de madeira, uma almofada com rasgão remendado com pontos cuidadosos, desenhos de crianças presos no frigorífico, dos miúdos que a Tatum tomava conta depois da escola para ganhar algum dinheiro. Também fui casada, contou-lhe Tatum na primeira conversa séria. As duas enroscadas no sofá com canecas de café. O Marcos traiu-me com a secretária. Tão clichê que quase me fez rir. Quase. E o que aconteceu? Lutei por ele. Fomos à terapia. Tentei ser a esposa moderna que entende que os homens cometem erros. Perdoei quando ele prometeu que não voltaria a acontecer. A voz da Tatum era neutra, mas as mãos apertavam a caneca com força. Depois descobri a secretária número 2. E a número 3. Há pessoas que não querem ser salvas de si próprias. Mia absorveu aquela história como um aviso, arquivando-a com todas as verdades duras que andava a aprender sobre casamento, traição e a diferença entre amor e hábito. O telefone dela finalmente tinha parado de vibrar com as tentativas desesperadas de contato do Silas. 47 chamadas não atendidas na primeira semana. 23 na segunda. Depois, nada. Desistiu depressa, dissera Tatum ontem, enquanto pintavam um quarto de hóspedes de um amarelo suave, neutro em termos de gênero, cheio de esperança. Ou voltou a distrair-se com a namoradinha, respondeu Tatum, carregando no rolo com força desnecessária. Homens como ele não ficam solteiros muito tempo. Precisam de alguém que lhes trate das emoções. O comentário doeu porque Mia reconheceu a verdade. Quantas vezes geriu os estados de espírito de Silas? Quantas vezes ajustou as próprias necessidades para acomodar o estresse dele, o horário dele, as prioridades dele? Agora, sentada num café do bairro de Hawthorne, Mira aprendia a gerir apenas as próprias emoções. Descobrira. A maioria da habitação social é feia, explicou Indy. Como se ser pobre significasse que não mereces viver num lugar que te nutre a alma. A conversa durou 2 horas. No final, Mera tinha preenchido 3 páginas com esboços preliminares e combinado reunir com a equipa do projeto na próxima semana.
A caminhar de volta para casa, pelo bairro da Tatum, Mera percebeu que estava a sorrir mesmo, pela primeira vez desde que encontrara aquelas mensagens. A mão moveu-se instintivamente para o estômago, onde um pequeno volume começava a revelar-se por baixo das camisolas largas. Olá, bebê, sussurrou. A mamã pode ter encontrado algo bom. A casa cheirava a jantar quando entrou, algo com alho e ervas que lhe fez o estômago roncar em vez de enjoar. Tatum estava na cozinha a mexer algo no fogão enquanto dançava ao som de música no telemóvel. Dia bom? Perguntou sem se virar. Na verdade, sim. Mia sentou-se à mesa da cozinha, tirando o iPad para mostrar os esboços à irmã. Acho que encontrei um trabalho. Um verdadeiro. Não só algo para pagar contas. Tatum examinou os desenhos com atenção cuidadosa que dava tudo o que era importante. Estão lindos, Mera. Mesmo lindos. Quando foi a última vez que o teu trabalho te fez sentir assim tão entusiasmada? Mera pensou. Em Seattle, a arquitetura tornará-se sinônimo de prazos, exigências de clientes, e a luta por se tornar sócia da empresa. Quando é que deixará de pensar nas pessoas que iam realmente viver nos espaços que desenhava? Não me lembro, admitiu. Então talvez isto não seja só fugir do Silas, disse Tatum com suavidade. Talvez seja correr em direção a algo melhor. Nessa noite, Mia deitou-se na cama a ouvir os sons mais suaves da noite de Portland, tão diferentes da sinfonia urbana de Seattle. O telefone estava na mesa de cabeceira, silencioso pela primeira vez em semanas. Sem chamadas desesperadas do Silas. Sem mensagens frenéticas prometendo mudar. O silêncio devia ser pacífico. Mas, em vez disso, fez-lhe pensar. Teria ele desistido assim tão facilmente? Ou teria simplesmente encontrado conforto noutro lugar, como sempre fez ao longo do casamento? Afastou esse pensamento. Focou-se nos sucessos do dia. O bebê parecia mais calmo, a entrar num ritmo que não envolvia náuseas constantes. O projeto habitacional oferecia a possibilidade de trabalho com significado. O quarto da Tatum começava a parecer um lar em vez de um esconderijo. Pela primeira vez desde a traição do Silas, Maria conseguia imaginar um futuro que não girava à volta de consertar o que ele tinha destruído. Um futuro onde ela era arquiteta da própria felicidade, a desenhar uma vida que priorizava substância em vez de aparência, autenticidade em vez de perfeição. Era um conceito radical para uma mulher que passou 7 anos a tentar ser a esposa que o marido queria, em vez da pessoa que realmente era. Mas, ao adormecer, uma mão pousada sobre a barriga em crescimento, Mia pensou que talvez estivesse finalmente pronta para descobrir quem essa pessoa podia ser. Lennox Marie Reis sempre foi excepcional a ler pessoas e a dizer-lhes exatamente o que queriam ouvir. Essa habilidade tinha lhe garantido bolsas para a faculdade e um estágio numa das firmas de consultoria mais prestigiadas de Seattle. Mas, naquele momento, de pé no escritório do Silas numa manhã de terça-feira, a vê-lo evitar contato visual enquanto recitava claramente um discurso ensaiado, percebeu que os seus cálculos estavam errados. O programa de estágio está a ser reestruturado, disse Silas, os dedos a bater aquele padrão nervoso na secretária, gesto que se tornará mais frequente no último mês. Estamos a seguir numa direção diferente, a focar em candidatos com mais experiência especializada. Lennox ajustou o blazer preto, o mesmo que, semanas antes, tinha recebido olhares de apreciação dele, e sorriu com aquela doçura treinada que normalmente derretia sua resistência. Silas, se isto é por causa da tua mulher, conseguimos contornar isso. Compreendo. Homens casados precisam de ser discretos. Pela primeira vez na conversa, ele olhou diretamente para ela. O que viu nos olhos azuis dele não era desejo nem culpa, ou sequer raiva. Era algo pior, indiferença. Isto não tem a ver com a minha mulher, disse ele, em voz baixa. Tem a ver com profissionalismo. Com o facto de eu ter cometido um erro de julgamento grave que podia ter prejudicado as nossas carreiras. Lennox sentiu o primeiro aperto de pânico no peito. Tinha sido tão cuidadosa, tão estratégica na abordagem. Silas era suposto ser o bilhete para coisas maiores. Apresentações a investidores, recomendações para cargos permanentes, talvez até oportunidades de parceria no futuro. Investira 3 meses nesta relação e não ia deixar tudo escapar só porque ele estava a ter uma crise de consciência de meia-idade. Não estás a falar a sério, disse ela,
aproximando-se da secretária. Eu sei que sentes algo real por mim. Disseste que te fazia sentir jovem outra vez. Lembras-te? Que a tua mulher não compreendia a tua ambição como eu compreendo. Silas estremeceu ao ouvir as próprias palavras repetidas. Foi errado dizer essas coisas. Foi errado o sexo também? Perguntou Lennox, abandonando a subtileza pelo choque. Porque pareceste bastante satisfeito na altura. A cor desapareceu do rosto de Silas. Baixa a voz. Ou o quê? Vais despedir-me? Ela riu-se, mas havia um tom cortante agora. Tenho capturas de ecrã de todas as mensagens que me enviaste, Silas. Todas as mensagens tarde da noite a falares de deixar a tua mulher. Todas as fotos que pediste. Todas as promessas sobre me apresentares à tua rede de contactos. Agora tinha a atenção dele. O tamborilar nervoso parou e a expressão mudou para algo que ela conhecia das reuniões de negócios. Calculista e fria. Estás a ameaçar-me, Lennox. Estou a proteger-me, respondeu ela. Não fui eu que te persegui, lembras-te? Foste tu que começaste a flertar durante aquelas reuniões tardias. Foste tu que sugeriste irem beber um copo depois do trabalho. Foste tu que disseste que o teu casamento já tinha acabado. Era verdade. Em parte. Ela incentivara. Sem dúvida. Mas Silas tinha sido o primeiro a ultrapassar a linha. A aliança que ainda usava era prova suficiente da sua duplicidade. O que queres? Perguntou ele finalmente. Quero o que prometeste. Um cargo a tempo inteiro. Não só aqui, mas com as tuas ligações. Disseste que me ias apresentar aos executivos da conta Morrison, lembras-te? Que me recomendavas para a equipa do projeto Henderson. Silas ficou em silêncio por um longo momento e Lennox viu-a pesar as opções. Sabia o suficiente sobre política corporativa para perceber que o caso, se revelado, o prejudicaria muito mais a ele do que a ela. Era jovem, ambiciosa, podia alegar que fora manipulada por um superior mais velho e casado. Ele era quem tinha tudo a perder. Está bem, disse ele finalmente. Vou fazer algumas chamadas. Mas depois disto, acabou. Completamente. Lennox sorriu, mas foi um sorriso diferente agora. Mais afiado, mais honesto. Aceito esse acordo. Quando se virou para sair, Silas chamou-a. Lennox, o que tivemos, significou alguma coisa para ti. Ela parou à porta, a considerar a pergunta. Silas não era exatamente um homem mau. Era atraente, bem-sucedido e tinha sido genuinamente gentil no início. Noutras circunstâncias, talvez até tivesse gostado da companhia dele sem segundas intenções. Mas estas não eram outras circunstâncias. Significou estabilidade no emprego, disse simplesmente. Obrigada pelas cartas de recomendação. Depois de ela sair, Silas ficou sozinho no escritório, a olhar para a moldura com a fotografia do casamento, de quando ele e Mia se olhavam como se detivessem o segredo da felicidade. Tinha virado a fotografia para baixo semanas antes, incapaz de encarar os olhos da Maria, mesmo numa imagem. Agora voltou-a para cima, estudando o rosto da mulher. Ela estivera radiante naquele dia, olhos verdes a brilhar com alegria e confiança. A confiança que ele levou 7 anos a conquistar e apenas 3 meses a destruir. O telemóvel vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Espero que a tua esposa goste das capturas de ecrã que estou prestes a enviar. O sangue de Silas gelou. Tinha dado a Lennox o que ela queria, mas, aparentemente, não fora suficiente. Ela queria destruir o que restava do casamento também, por vingança ou como seguro contra problemas futuros. Tentou ligar de volta, mas ouviu uma mensagem automática a dizer que o número estava desligado. Ao verificar as redes sociais, viu que as contas da Lennox tinham desaparecido. Instagram, LinkedIn, até o e-mail da empresa estava desativado. Ela conseguirá o que queria, e desaparecera como fumo. Silas agarrou nas chaves do carro com as mãos a tremer. Tinha de chegar a Portland antes que as mensagens da Lennox chegassem a Maria. Precisava de explicar, de pedir desculpa, de a convencer, de alguma forma, que o casamento deles ainda valia a pena, apesar de todas as provas em contrário. Mas, enquanto atravessava o trânsito de Seattle, quebrando todos os limites de velocidade entre o escritório e a autoestrada, Silas não conseguia afastar a sensação de que já era demasiado tarde.
que a mulher por quem se apaixonara era uma miragem desde o início, e agora o deserto reclamava tudo o que ele julgava ser real. Atrás dele, no edifício que deixava para trás, Lennox Reis limpava a secretária com movimentos eficientes, já a compor o post do LinkedIn que apresentaria a saída como uma jogada estratégica de carreira, em vez do golpe calculado que realmente fora. Aprendeu cedo que, num mundo gerido por homens que confundem desejo com amor, uma mulher jovem com a combinação certa de beleza e frieza pode escrever o próprio destino. Silas tinha sido fácil. Mais fácil do que a maioria dos homens casados. Eles tinham muito mais a perder. Miri estava a desenhar o layout da cozinha para o projeto de habitação acessível quando o telemóvel vibrou com uma notificação de um número desconhecido. A pré-visualização da mensagem mostrava apenas o início. Achei que devias ver o que o teu marido realmente pensa. O lápis congelou a meio do traço. Há 6 semanas vivia em silêncio tranquilo, o telemóvel livre das tentativas desesperadas de reconciliação do Silas. Começara a acreditar que talvez ele tivesse finalmente aceitado a decisão dela, que talvez tivesse seguido em frente com a Lennox e a deixado reconstruir em paz. A captura de ecrã que se seguiu destruiu essa ilusão. Silas, a Maria tem estado tão carente ultimamente. Sempre a querer ligar-se e ter conversas profundas. Às vezes acho que está desesperada para me manter interessado. Lennox. Coitadinho. Ainda bem que me tens a mim para te lembrar o que é paixão. Silas. Também engordou. Continua a dizer que é o estresse, mas lembro-me de quando ainda se cuidava. A visão de Miri turvou-se à medida que mais capturas carregavam, cada uma nova facada. Mensagens sobre as amigas aborrecidas dela, sobre as rotinas previsíveis, sobre a necessidade sufocante de intimidade emocional. Capturas de ecrã de fotos que Silas enviará a Lennox, do quarto deles, da cozinha, até do álbum de casamento, acompanhadas de comentários trocistas. Silas, olha esta da nossa lua de mel. Ela até era bonita naquela altura. O que lhe aconteceu? Lennox, a vida aconteceu, amor, mas tu não tens de te contentar com menos do que mereces. A última captura de ecrã tinha data de apenas 2 dias antes. Lennox, espero que a tua esposa goste de ler isto. Considera o meu presente de despedida para o vosso casamento. Maria deixou cair o telemóvel como se a tivesse queimado. O café à sua volta parecia girar e inclinar-se, os sons normais de conversas e canecas a tilintar transformados em ruído branco. Pressionou a mão contra o estômago, agora visivelmente arredondado por baixo da camisola larga, e tentou respirar fundo. A náusea nada tinha a ver com hormonas. Ele discutiu a intimidade deles com a amante. Partilhou fotos dos espaços privados. Troçou do corpo dela, da personalidade, da existência. Enquanto planeava abandoná-la por alguém que via o casamento deles como entretenimento. Senhora, está bem. O barista que lhe servia chá todas as manhãs estava ao lado da mesa. Preocupação no rosto jovem. Miri conseguiu acenar, embora se sentisse tudo menos bem. Estou bem. Só preciso de apanhar ar. Recolheu os pertences com as mãos a tremer e saiu para a rua, onde o frio de outubro em Portland a atingiu como uma bofetada. A rua com árvores, que antes lhe era reconfortante, agora parecia estranha, como se as mensagens da Lennox tivessem envenenado até aquele refúgio. O telemóvel tocou. Tatum, tens de vir para casa. Agora. A voz da irmã estava tensa. O teu marido está aqui. O quê? As pernas da Mia quase cederam. Não sei como te encontrou, mas está a andar para trás e para frente no meu quintal como um maluco, e os vizinhos já estão a olhar. Diz que precisa de falar contigo sobre umas mensagens. As capturas de ecrã. De alguma forma, Silas sabia que a Lennox as tinha enviado. Maria fechou os olhos, tentando invocar a força que andava a construir nas últimas 6 semanas. A confiança que surgira do trabalho com propósito, das conversas honestas com a Tatum, e do orgulho discreto de sobreviver sozinha. Já vou. O caminho até casa demorou 12 minutos, mas Maria aproveitou cada segundo para se blindar contra qualquer manipulação que Silas pudesse tentar. Tivera 6 semanas para procurar com honestidade, para assumir responsabilidades pelas escolhas. Em vez disso, só apareceu quando a ex-amante ameaçou expô-lo. Conseguiu vê-lo antes de virar para a rua da Tatum,
Uma figura alta num fato caro, a andar de um lado para o outro ao lado de um sedã preto que parecia ridículo naquele bairro modesto. Mesmo à distância, ela conseguia ver a energia frenética nos gestos, o modo como ele falava ao telemóvel com movimentos rápidos das mãos. Quando se aproximou, Silas avistou-a e desligou imediatamente. Por um momento, ficaram a olhar um para o outro através do pequeno jardim da frente. 7 anos de casamento reduzidos ao espaço entre duas pessoas que se tornaram estranhas. Miri. O nome escapou-lhe como uma prece. Graças a Deus que estás aqui. Posso explicar tudo. Podes. Ela parou fora do alcance dos braços dele, reparando em como ele parecia mais velho do que quando ela partirá. Mais magro, com olheiras fundas sob os olhos azuis, e o cabelo, normalmente perfeito, com sinais de ter sido passado pelos dedos ansiosos vezes sem conta. As mensagens que a Lennox te enviou, ela está a mentir. Pelo menos metade daquilo. Ela distorceu tudo, tirou conversas fora de contexto. Qual metade? A voz da Mira estava mais firme do que se sentia. A metade em que me chamaste carente e aborrecida, ou a metade em que partilhaste fotografias do nosso quarto com a tua amante? Silas estremeceu, como se ela o tivesse atingido. Estava zangado, confuso. Disse coisas que não sentia porque tentava convencer-me de que o que estava a fazer era justificável. Tentavas convencer-te durante 3 meses. Mia sentiu algo duro e claro cristalizar-se-lhe no peito. Não era dor desta vez, mas clareza. Quanto tempo demoraste a convencer-te a enviar-lhe fotos do nosso álbum de casamento, Silas? Quantos dias de pensamento cuidadoso foram necessários para gozares com os nossos votos de casamento com uma estagiária de 20 anos? Ela manipulou-me, disse ele desesperado. Tens de entender. Ela usou-me desde o início, por causa das ligações, para subir na carreira. Nada disso foi real. Mas o nosso casamento era real, disse Mira em voz baixa. Eu era real. E tu deitaste isso fora por alguém que te usou. O que isso diz sobre o quão pouco valorizavas o que tínhamos? Silas deu um passo mais perto e ela viu as lágrimas a formarem-se-lhe nos olhos. Sei que estraguei tudo. Sei que te magoei de formas que, meu Deus, Maria, já nem consigo dormir. Só penso em ti, grávida e sozinha, e eu. A palavra saiu afiada o suficiente para cortar. Não usas a minha gravidez como desculpa para te sentires culpado. Não é isso que estou a fazer. Não é. Mia levou a mão à barriga, num gesto protetor. Durante 7 anos tentei ser a esposa que tu querias. Geri os teus estados de espírito, organizei a tua vida. Fingi não ver quando deixaste de me ver como uma pessoa e passaste a ver-me como um incômodo. E no momento em que precisei que fosses um parceiro, em vez de mais um projeto para eu gerir, encontraste outra pessoa. Quero voltar para casa, disse Silas, a voz a falhar. Quero consertar isto. Casa? Para quê? Perguntou Mia. Para o apartamento onde trouxeste a energia de outra mulher para o nosso quarto? Para a vida onde passo o tempo a questionar se estás a dizer a verdade ou apenas o que achas que quero ouvir? A porta da frente da Tatum abriu-se e a irmã surgiu com uma caneca de café na mão, claramente pronta a intervir, se necessário. Trocou um olhar com a Mia e acenou com a cabeça. Um sinal silencioso de apoio e solidariedade. Eu amo-te, disse Silas desesperado. Sei que não tenho o direito de pedir perdão, mas amo-te. Miri olhou para ele, olhou mesmo, e viu um homem que confundira amor com posse, parceria com conveniência. Um homem que só percebeu o que estava a perder quando outra pessoa ameaçou levar o crédito por o destruir. Também te amei, disse ela em voz baixa. Mas amor não é suficiente para consertar o que partiste. Há coisas que, uma vez quebradas, não se podem voltar a unir. Voltou-se para a casa da Tatum, de onde saía uma luz quente pelas janelas, onde aprenderá que lar não era um lugar que se partilhava com alguém que te diminuía. Mira, espera. A voz do Silas estava crua de pânico. O bebê. Ela parou, sem se virar. O bebê vai ficar bem. Nós os dois vamos ficar bem. Mas eu quero estar presente. Quero ser pai. Então se disse simplesmente. Mas não pode ser meu marido. Enquanto subia o caminho até a porta da frente da Tatum, Mia sentiu algo que não experimentava há meses. Paz.
Não a paz frágil e temporária da fuga, mas a paz profunda e duradoura de finalmente dizer a verdade. 3 meses depois, Maria estava na sala de reuniões da Morrison & Associates, a maior concorrente do seu antigo ateliê, a apresentar os projetos finais do programa de habitação acessível que iria mudar tudo. A sua gravidez era agora impossível de esconder, uma curva bela e evidente sob o blazer de maternidade azul marinho que usava como armadura. Do outro lado da mesa polida, sentavam-se 5 executivos, incluindo James Morrison em pessoa. No canto da sala, a tirar notas com entusiasmo mal contido, estava Indy Morrison, filha de James e diretora da ONG que abordará a Mera naquele café em Portland. O design modular permite máxima eficiência mantendo o caráter individual, explicou Mera, com voz firme e confiante. Cada unidade pode ser personalizada de acordo com as necessidades da família, mantendo os custos de construção dentro do orçamento. O iPad mostrava as renderizações digitais que aperfeiçoaram noites sem dormir, alimentadas por chá de ervas e determinação. Não eram apenas casas. Eram lares, desenhados com amor, com detalhes que honravam a dignidade das mulheres que ali viveriam. Os números são impressionantes, disse Morrison Sr., ajustando os óculos. Mas tenho de perguntar, por que é que a Morrison & Associates deveria aceitar um projeto que, francamente, não nos vai trazer muito lucro? Mira esperava essa pergunta. Porque os projetos mais valiosos nem sempre se medem por margens de lucro. Medem-se por vidas mudadas. Por comunidades construídas. Por se olhar para o que fizemos e saber que tornamos o mundo um bocadinho melhor. A sala ficou em silêncio. Através das janelas do chão ao teto, o horizonte de Seattle estendia-se como uma promessa. E algures naquele labirinto de vidro e aço, a sua vida antiga continuava. Sem ela. Há mais uma coisa, acrescentou Indy, deslizando um tablet pela mesa na direção do pai. O antigo ateliê da Mireia, Patterson & Associates, submeteu uma proposta concorrente. Acho que devia ver quem é o arquiteto principal. Morrison franziu o sobrolho ao ler o documento. Silas Evans. Não era ele da consultoria? Foi transferido para a divisão de design há 6 semanas, explicou Indy. Aparentemente, a carreira dele em consultoria sofreu um golpe depois de complicações pessoais. A proposta dele copia vários elementos dos conceitos originais da Mireia. A mão de Mireia apertou-se em torno das tilos, mas a expressão manteve-se calma. Já sabia que este momento chegaria. Preparara-se para ele. Silas estava desesperado por reconstruir a carreira. E roubar as ideias dela parecia ser o caminho mais rápido para regressar à relevância. Mostrem-me, disse Morrison, em voz baixa. A proposta concorrente apareceu no ecrã da sala de reuniões. Mera reconheceu o ADN arquitetônico em cada linha. A planta aberta que ela própria tinha criado, as técnicas de otimização de luz natural, até os materiais específicos que recomendara pela durabilidade e custo-benefício. Mas, onde o design dela era quente e humano, a versão do Silas era fria e corporativa. Ele tinha pegado no coração dela e transformado numa máquina. Bem, disse Morrison Sr., seco. Isto é, familiar. Há mais, continuou Indy. E Mera percebeu que a nova amiga andara ocupada. O telemóvel vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Soube da tua grande vitória. Parabéns! Sempre foste a talentosa no nosso casamento. Esmeria leu a mensagem 2 vezes. Depois, apagou-a, sem responder. Algumas conversas pertenciam ao passado. E Silas Evans fazia agora parte da história dela, não do futuro. Nessa noite, enquanto a chuva de outono tamborilava contra as janelas de Portland, Mera montava um berço no que se tornará o seu quarto permanente. Cada peça encaixava com precisão satisfatória, como a nova vida que estava a construir. O telemóvel tocou. Uma chamada de face tímida de número desconhecido. Quando atendeu, apareceu um rosto familiar no ecrã. Doutora Malfi, da clínica pré-natal. Está tudo perfeito, Mera, disse o médico com carinho. A sua filha está a desenvolver-se lindamente. Está pronta para ouvir os dados dela? Filha. A palavra atingiu Mira como luz do sol a romper as nuvens. Ela ia ter uma filha. Uma menina que cresceria a saber que as mulheres podiam reconstruir-se quando necessário, que a força vinha de dentro,
e que a escolha certa nem sempre era mais fácil. Estou pronta, disse Mia, com uma mão pousada sobre a barriga onde a filha crescia forte e determinada, tal como a mãe. Lá fora, Seattle cintilava ao longe. Mas dentro da casa amarela da Tatum, o futuro estava a nascer. Uma decisão cuidadosa de cada vez. E, pela primeira vez em meses, Maria soube com absoluta certeza que ela e a filha não iam apenas ficar bem, iam ser extraordinárias. Um ano depois, a primeira coisa que os visitantes reparavam no novo escritório da Mia não era a morada prestigiada no centro de Portland, nem a parede cheia de prêmios de arquitetura que conquistara em apenas 12 meses. Era o canto onde uma secretária de vidro elegante se encontrava com uma zona de brincar colorida, com blocos de construção, livros ilustrados e um intercomunicador que estalava suavemente com os sons da sesta da tarde. Mira Elizabeth Mitchell, já sem o apelido Evans desde há 6 meses, estava a rever plantas do terceiro projeto de habitação acessível quando o monitor ganhou vida com sons familiares. Mamã, 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 dizia a voz alegre da pequena Luna Grace Mitchell, de 8 meses, que herdara os olhos verdes e a teimosia da mãe. Mas, de alguma forma, escapara completamente ao gene da ansiedade. Alguém acordou da cesta, observou Indy Morrison do outro lado da secretária, onde discutiam a expansão da parceria. A Morrison & Associates criará uma divisão inteira dedicada à arquitetura socialmente consciente, com Mera como diretora. Pontual como sempre, sorriu Mira, guardando o trabalho antes de se dirigir à sala ao lado. A creche temporária da Luna durante os dias úteis. A visão que a esperava nunca deixava de lhe cortar a respiração. Luna sentada no berço portátil, os braços rechonchudos estendidos na direção da janela onde a luz dourada da tarde entrava, a balbuciar entusiasmada para as partículas de pó dançarem nos feixes de sol. Olá, minha menina linda, murmurou Mera, erguendo a filha nos braços. Luna agarrou imediatamente nos brincos da mãe, peças de inspiração arquitetônica que a Tatum encomendara a um artista local para o aniversário da Maria. Mamã, anunciou Luna com orgulho, como se tivesse acabado de resolver a equação mais complexa do mundo. Isso mesmo, princesa. A mamãe está aqui. Através das janelas do escritório, Portland estendia-se abaixo delas, com toda a sua glória criativa e peculiar. Maria nunca imaginara que deixar Seattle a levaria até ali. Uma prática florescente, trabalho com significado, e o tipo de vida que se sentia autêntica em vez de apenas encenada. O telemóvel vibrou com uma mensagem da Tatum. Jantar às 18 horas. Vou fazer puré de batata doce, o preferido da Luna, e aquele salmão que tu até gostas. Mira respondeu. Perfeito. Nós levamos a sobremesa. O nós vinha naturalmente agora. Nos primeiros meses após o nascimento da Luna, Mera sentirá o peso fantasma de um parceiro ausente. Momentos em que olhava instintivamente à sua volta à procura de alguém com quem partilhar o primeiro sorriso, a primeira gargalhada, a primeira vez que agarrava um brinquedo. Mas, aos poucos, percebera que ela e Luna eram uma equipa completa, não uma família partida à espera de ser reparada, mas uma família inteira, calibrada para o seu próprio ritmo único. Mitchell. A voz da assistente surgiu no intercomunicador. A sua reunião das 15 horas chegou. Mia espreitou o calendário e sentiu o estômago agitar-se, não com ansiedade, desta vez, mas com antecipação. James Morrison marcará o que chamara de conversa significativa sobre o futuro dela na empresa. Mande-o entrar, respondeu, colocando a Luna no assento de atividades com um conjunto de blocos macios que pareciam curiosamente semelhantes a miniaturas de modelos arquitetônicos. Morrison entrou com a sua habitual mistura de simpatia áspera e perspicácia empresarial. Mas, naquele dia, trazia uma pasta de couro, o que sugeria algo mais formal do que os habituais debates sobre projetos. Miri disse, sentando-se na cadeira à frente da secretária dela, enquanto Luna lhe dirigia um balbucio de saudação. Vou ser direto. O conselho tem estado a rever os teus resultados. Por um instante, a velha ansiedade tentou regressar. O medo familiar de não ser suficiente, de não corresponder às expectativas. Mas Mera afastou-o agora, conhecia o seu valor, conseguia quantificá-lo em vidas mudadas, comunidades criadas. Os números falam por si, disse simplesmente. E falam mesmo. Morrison abriu a pasta, revelando contratos e planos arquitetônicos. 3 projetos bem-sucedidos concluídos antes do prazo e abaixo do orçamento.
Lista de espera de organizações sem fins lucrativos a pedirem os teus designs. Reconhecimento nacional pelo Instituto Americano de Arquitetos por inovação em construção socialmente consciente. Luna aproveitou o momento para derrubar a torre de blocos, e bateu palmas, encantada com a destruição que causará. Os dois adultos sorriram, partilhando o momento, e Morrison continuou. A notável capacidade de equilibrar conquistas profissionais inovadoras com a maternidade. O que me leva à minha proposta. Deslizou um contrato pela secretária, mais grosso do que qualquer documento que Mera tivesse visto desde os papéis do divórcio. Parceria total na Morrison & Associates. Com uma divisão própria dedicada à arquitetura humanitária, controlo criativo total, participação nos lucros e uma política de apoio à parentalidade adaptada à realidade de quem trabalha e cuida. Miri olhou para o contrato, a mente a correr para acompanhar essa nova realidade. Sócia aos 33 anos, depois de reconstruir toda a vida do zero. Estavam a oferecer-lhe tudo o que sonhara nas noites solitárias em Seattle, quando Silas estava a trabalhar até tarde. O salário é competitivo, acrescentou Morrison. Mas, mais importante ainda, esta parceria vem com algo que o teu antigo ateliê nunca te ofereceu. Respeito por quem és por inteiro, não apenas pela máscara profissional que usas. Senhor Morrison, disse Maria cuidadosamente. Por que eu? Por que esta oferta? Porque provaste que a grande arquitetura não se trata apenas de desenhar edifícios bonitos. Trata-se de compreender que os espaços que criamos moldam as vidas que neles se vivem. Apontou para Luna, que agora tentava comer um bloco de espuma. E porque qualquer pessoa que consegue revolucionar a habitação acessível enquanto cria um bebê, claramente tem superpoderes de organização. Miri riu-se, uma gargalhada verdadeira, que vinha de um lugar fundo e cheio de alegria. Posso pensar durante o fim de semana? Todo o tempo que precisares. Embora deva mencionar que a Indy já está a desenhar os teus novos cartões de visita. Depois de Morrison sair, Mera ficou sentada no escritório, com a Luna nos braços, a ler o contrato de parceria. Os termos eram generosos, a liberdade criativa sem precedentes e a segurança financeira garantiria o futuro de Luna de formas que Mereia nunca se atrevera a imaginar. Mas, mais do que tudo isso, a oferta representava algo inestimável, validação de que o caminho que ela escolhera, o difícil e incerto caminho de reconstruir em vez de reconciliar, tinha levado a algo extraordinário. O telefone tocou. Por um momento, o coração dela deu um salto com o velho medo de que pudesse ser Silas, embora ele tivesse deixado de tentar contactá-la há meses. Em vez disso, o identificador de chamadas mostrava o número de Tatum. Olá, respondeu Miri, equilibrando o telefone no ombro enquanto Luna agarrava na sua caneta. Então, disse Tatum sem rodeios, acabei de ouvir através da rede das organizações sem fins lucrativos que alguém recebeu hoje uma proposta de parceria. As notícias correm depressa em Portland. Vais aceitar? Miri olhou à sua volta no escritório, os modelos arquitetônicos alinhados nas prateleiras, as cartas de agradecimento das famílias que agora viviam em casas que ela tinha projetado, a fotografia da primeira ajuda de Luna com o projeto, maioritariamente envolvendo Baba e agarrões entusiasmados ao papel. Sim, disse ela, com surpresa na voz ao perceber que a decisão já estava tomada. Sim, acho que sim. A Luna precisa de ver a mãe a conquistar o mundo. Nessa noite, enquanto Mera se sentava no jardim de Tatum a ver Luna descobrir as fascinantes propriedades da relva enquanto explicava sua nova proposta de parceria, sentiu algo que nunca tinha experimentado durante o casamento. Um alinhamento completo entre quem ela era e a vida que estava a viver. O sol pôs-se sobre Portland em tons dourados e cor-de-rosa, pintando o céu como uma tela feita especificamente para aquele momento. Luna balbuciava contente no colo, por vezes esticando a mão para dentes de leão com a determinação focada de uma futura arquiteta. Conseguiste, mana, disse Tatum calmamente. Conseguiste mesmo. Mia olhou para a filha, que examinava metodicamente uma lâmina de relva com a expressão séria de uma cientista a fazer descobertas revolucionárias. Nós conseguimos. Corrigiu. Todas nós. Algures em Seattle. A sua antiga vida continuava sem ela. Silas tinha regressado à sua cidade natal em Ohio, começando de novo numa firma mais pequena e com uma reputação bastante diminuída. Lennox tinha abandonado completamente o mundo da arquitetura,
os seus sonhos de sucesso corporativo descarrilados pelas suas próprias manipulações. Mas ali, naquele jardim cheio de vegetais cultivados por Tatum e flores que Luna tentava provar, o futuro estava a ser escrito com escolhas feitas por amor e não por medo. Miri Mitchell, arquiteta, mãe, parceira, sobrevivente, estava em casa. A fundação tem de ser forte, explicou a um rapaz chamado Marcos, canalizando tanto a experiência técnica da mãe como a atitude pragmática da tia Tatum. Senão, o castelo todo desaba. Miri observava de um banco próximo, com a sua segunda filha, Sade, de 3 anos, a dormir encostada ao ombro depois de uma manhã exaustiva a ajudar na cerimônia de inauguração do centro comunitário. O projeto Riverside tinha sido a sua obra-prima, 150 unidades de habitação acessível que pareciam um verdadeiro bairro, com hortas comunitárias, uma creche e espaços comuns desenhados para fomentar o tipo de ligações que transformavam casas em lares. Ela tem o teu olho para os detalhes, observou Indy, sentando-se ao lado dela com 2 cafés do café do centro comunitário, outra das inovações de design de Mereia. E a confiança da Tatum, respondeu Mera, a ver Luna demonstrar a técnica correta de compactação da areia com a autoridade de alguém que tinha passado toda a vida entre plantas e materiais de construção. O telefone de Miraa vibrou com uma mensagem do seu cliente mais recente, um abrigo para mulheres em Vancouver que queria encomendar um complexo residencial. O trabalho nunca parava, mas ela aprenderá a construir a vida em torno do trabalho, e não o contrário. Aos 38 anos, Mera tinha se tornado numa das arquitetas mais procuradas da costa oeste, especializada no que as revistas de arquitetura chamavam de design empático, espaços que honravam a humanidade dos seus habitantes acima de tudo. Tinha falado em conferências, ganho prêmios internacionais, e mais importante ainda, criado casas para mais de 3.000 famílias que mereciam beleza nas suas vidas. Mas o seu maior feito era mais simples: aprenderá a confiar no seu próprio julgamento, a escolher-se a si mesma, a construir uma vida que se sentisse autêntica em vez de perfeita. À medida que a luz da tarde começava a desaparecer sobre a comunidade que ela desenhara, Miri reuniu as filhas e dirigiu-se para casa. A casa que tinha comprado no bairro Alberta de Portland, uma modesta casa estilo artesão com um grande quintal e um estúdio onde desenhava a luz da lua depois de as meninas adormecerem. Mamã? Perguntou Luna enquanto caminhavam para o carro, a sua pequena mão pegajosa de areia e gelado. Quando eu crescer posso construir casas também? Miri sorriu, lembrando-se da menina que costumava organizar lápis de cor por gradiente e sonhar com espaços onde as famílias podiam florescer. Podes construir tudo o que quiseres, querida. Tudo mesmo. E ao ver o rosto da filha iluminar-se com possibilidade, Mera soube com absoluta certeza que alguns finais são, na verdade, apenas começos disfarçados. A comunidade que Mia construiu não era feita apenas de madeira e aço, era feita de segundas oportunidades, de mães solteiras a redescobrirem a sua força, e da crença radical de que todos merecem um lar que honre a sua dignidade.